O MMA já foi chamado por críticos nos Estados Unidos de briga de galo humana e negócio da dor. E por mais que nós fãs resistamos a esses rótulos pejorativos, vamos combinar que a modalidade é muito dura e controversa. 95% ou mais dos atletas hoje vivem de cheque em cheque, pagam as contas com as bolsas ou até dependem da ajuda de terceiros. Beleza, a realidade de todos os esportes é assim, o futebol, por exemplo. Mas, se você dedicar a vida ao MMA, a chance de danos de longo prazo, neurológicos inclusive, são maiores. Definitivamente não é para qualquer um. Demanda um perfil específico de ser humano para prosperar na modalidade. Por que vocês acham que os principais nomes de artes marciais específicas preferem ficar nos seus quadrados? Porque ainda que o topo da pirâmide vire estrela global e ganhe muito bem, a maioria fica pelo caminho com conta vencida e cheio de lesão. É claro que falando assim, o caso de sucesso do Poatan vem à mente. Mas pensa no Rodolfo Vieira e no Marcos Buchecha, que se tivessem ficado no jiu-jitsu podiam ter ganho mais dinheiro. Outro dia no Twitter, o repórter americano Luke Thomas contou 5 wrestlers All-American em todo o plantel do UFC atual, em todas as categorias. Para vocês terem uma ideia, em 2015 havia mais do que isso só entre os meio pesados. Qual é a lógica se hoje o esporte dá mais dinheiro e tem mais status? Porque o MMA não foi inundado por astros do wrestling colegial como Bo Nickel? Porque o esporte é muito duro. Olha só o Gable Stevenson, campeão olímpico de wrestling estilo livre no peso pesado. Imediatamente recebeu propostas do UFC, do WWE e da NFL. Disse sim pro WWE, Telecat. Aí não teve boa experiência e foi cortado. Foi lá e bateu na porta do futebol americano. Também fez alguns testes e não empolgou, cortado. E aí, finalmente aceitou a proposta do UFC? Não, voltou pro circuito universitário para ganhar bem menos. Eu sempre falo aqui que para tornar o MMA tolerável, muitos lutadores precisam rasgar o tecido da realidade. Criar narrativas tipo, sou o melhor do mundo e acreditar fielmente nelas para conseguir seguir em frente. Mas outra prática muito comum por aqui é manufaturar um certo ódio pelo adversário. Pintá-lo como um vilão maquiavélico, alguém que quer tirar a comida da boca do seu filho e fazer a sua mãe chorar. Georges St-Pierre via em Nick Diaz os bullies que faziam da sua vida um inferno no ensino médio. Dias, por sua vez, xingava os adversários dentro da jaula, gritando o nome da sua quebrada, Stockton, onde teve uma infância traumática. Quem não se lembra do Anthony Smith, do nada, no meio do octógono, dizendo "Você atacou a minha família" pro Johnny Walker? Michael Bisping era outro que sempre metia o dedo na cara e xingava os adversários nas encaradas, independente de quem fosse. Ele buscava pontos fracos na biografia dos caras, se enchia de argumento e explorava. Lembro bem que o Anderson Silva começou o tratando com todo o carinho e respeito do mundo para ouvir que era dopado, trapaceiro, safado para baixo. E de novo, nesse ambiente de soma negativa em que um ganha tudo, o outro ganha nada e o resultado é o mais importante, adicionar aí uma animosidade que na hora H do vamos ver talvez adicione 5% a mais de agressividade ou tolerância à dor, talvez ajude um ou outro. Mas você vê na maioria dos casos que a rixa é completamente sem pé nem cabeça, manufaturada, como em Merab Dvalishvili e o Umar Nurmagomedov. Os caras nasceram do lado, a 1000 quilômetros um do outro. Da Geórgia pro Daguestão de carro é tipo São Paulo a Brasília. E isso porque tem que dar a volta na montanha. É praticamente o mesmo povo, tanto que um entra com um chapeuzinho mais claro e o outro com um chapeuzinho mais escuro. A equipe do Khabib foi super respeitosa, até disse publicamente que o Merab era o wrestler superior, mais experiente. Ainda assim, o campeão ficou muito bravo, repetia que o Umar era moleque, não se portava como homem, etc., só porque o rival estava confiante. Era muito claro que a revolta do Merab não combinava com o que era dito pelo Umar. Mas é isso, o campeão pegou um tema qualquer, deu uma leve distorcida, se fez desrespeitado e gerou um propósito. Sim, existem casos em que o ódio não é manufaturado, é genuíno. Israel Adesanya, por exemplo. O cara foi expulso da sua arte marcial preferida por Alex Poatan, com direito ao uso de máscara de oxigênio. Aí migrou para a nova modalidade e ficou invicto por anos na categoria, virou estrela global, pro mesmo cara chegar junto e tomar o seu cinturão. Como ter amor no coração e grandeza nessa situação? O caso é parecido com o do Robert Whittaker, que reinava supremo no peso médio até a Adesanya chegar e humilhá-lo perante milhões de pessoas. O cara ainda deu a volta por cima, com dificuldade repavimentou o caminho longo até o topo e foi superado de novo pelo mesmo homem. Whittaker disse que o ódio que sentia era tão grande que atropelaria Izzy se estivesse dirigindo e o visse cruzando a rua. Já Adesanya, que recentemente se aproximou desses dois ex-rivais, definiu a situação da seguinte forma, ao site MacLife, abre aspas, "O que odiar o Alex, o Rob ou qualquer outro faz por mim? Não serve pra nada, estaria me envenenando. Seguraria ódio no meu coração pra alguém que seguiu em frente. Não sou essa pessoa, sou um cara tranquilo." Ele tá certíssimo, mas
fica muito mais fácil seguir em frente depois de ter aquela doce e épica vingança sobre o Poatan. No caso do Poatan, a mesma coisa, ele perdeu a última pro Izzy, mas venceu as 3 primeiras, então dorme tranquilo. O brasileiro, que é conhecido por se aproximar de antigos rivais, né, não levar nada pro pessoal, promover bons intercâmbios. Certíssimo, proveitoso, dá para absorver muito conteúdo de quem já se preparou para você, te enfrentou, sem contar que a vida fica muito mais leve sem um inimigo a cada esquina. Mas Chance Strickland, Yusri Belgaru, César Almeida, o próprio Adesanya, Poatan tem mais vitórias do que derrotas sobre todos. Não há déficit com ninguém. Acho que entre esses, o caso que demandou mais o exercício do perdão e do desapego foi do Whittaker, que só perdeu. Até porque sua situação atual não é das melhores, sua academia na Austrália estava sem parceiros de treino, e o local mais próximo, recheado, era City Kickboxing do Adesanya. Eu, pessoalmente, gosto muito da improvável amizade do George Foreman com Muhammad Ali, porque ali era como se o McGregor tivesse dito tudo o que disse antes da luta contra o Khabib e mesmo na condição de super zebra, nocauteasse e tomasse o cinturão do russo. Como, num cenário desses, eles virariam melhores amigos até a morte do Ali? A resposta é que Ali era um homem sábio e entendia duas coisas. Ele e o George Foreman eram a mesma pessoa, é como se ele estivesse olhando no espelho. São dois atletas da elite, do topo da montanha do mesmo esporte, que fizeram as mesmas escolhas de vida, passaram pelas mesmas dificuldades, trajetórias, abdicações, dores, felicidades. O sucesso é solitário, certo? Não tá todo mundo no topo da montanha. Então por que repelir os pouquíssimos que estão lá com você? E 2, Muhammad entende que tomou algo muito precioso do cara, né? Feriu seu ego pra sempre. No balanço das relações, ele venceu grande. A partir disso, passou a reconstruir, reverenciar o rival. Dizer em entrevistas que o Foreman era melhor, que ele teve sorte, até se diminuindo. Ele ia nas empreitadas do George Foreman, né, levando atenção, participou, promoveu a carreira do cara. E esse gesto de grandeza gerou um elo para a vida inteira. Foreman então deu o braço a torcer e passou a reconhecer que o Ali foi melhor lutador e era uma grande pessoa. Essa frase dita depois da morte do amigo me marcou bastante, abre aspas. Ali fazia eu me sentir como se eu fosse importante. Ele me escutava com interesse genuíno. Então sim, até no pior dos casos, onde há ódio de verdade pelo semelhante, é possível crescer, abandonar esse modelo mental destrutivo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que vocês acharam dessa bela lição de Israel Adesanya, essa mudança de passo. Até disse que não quer se vingar do Nassourdine Imavov, não tem nada contra o cara, deseja tudo de bom pra ele. Bacana, interessante, o que você acha? Acha que o Izzy pode cair nas graças do brasileiro agora que acabou a rivalidade com o Poatan, virou amigo do Charles? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, também ajuda bastante. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre Alex Poatan, que é o alvo número 1 dos esportes de combate hoje. E como essa guerra pela atenção dele é muito preocupante. Eu tô preocupado. Você clica no link aqui do lado para entender. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.